Oi, gente. Pois é, isso parece que está se delineando. Os partidos de esquerda, a maioria deles, com uma exceção honrosa que eu vou explicar aqui, estão definindo um apoio ao candidato do Maia. Eu vou trazer os detalhes nesse vídeo de hoje e também vou expressar por que eu discordo da estratégia da maioria desses partidos mais à esquerda, não é? Com exceção de um que vocês vão entender. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou a formação de um bloco de 11 partidos de centro, de direita e de esquerda para apresentar uma candidatura ao comando da casa, nas eleições que vão acontecer em 1º de fevereiro. O candidato ainda não foi definido, mas os mais cotados são Baleia Rossi, do MDB, e o Agnaldo Ribeiro, do PP. Né? E aí ele tem uma fala lá dele, dizendo que o grupo tem muitas diferenças, mas diferentemente daqueles que não suportam viver no marco das leis, das instituições, que não suportam o contraditório, nós fortalecemos nas divergências, no respeito na civilidade, nas regras do jogo democrático e tal. Esse é o Maia fazendo aquele papel dele que a gente já sabe, né? O futuro candidato endossado por Maia vai enfrentar o Arthur Lira, do PP, que por sua vez tem apoio do presidente Jair Bolsonaro e de ao menos 190 deputados. E agora vem a questão que eu quero mostrar porque que eu acho que esses partidos, o PT, o PDT, o PSB, o PCdoB, estão equivocados. Mas vamos com detalhes. O grupo de Maia é formado pela bancada do DEM, do PSDB, do MDB, do PSL e do Cidadania, de ditos de centro de direita, né? Além de PT, PSB, PDT, PCdoB, PV e Rede, teoricamente à esquerda, né? Alguns desses estão na esquerda mesmo. O PSOL deve lançar candidato próprio, mas o apoio a Maia contra Lira no segundo turno é certo. Os 11 partidos que apoiam o bloco têm juntos 281 deputados. Para ganhar a eleição no primeiro turno é preciso só 257 votos. Mas é uma votação secreta e não dá para garantir que não vai ter traição. Gente, se a esquerda toda se unisse, olha lá, se fosse PT, PSB, PDT, PCdoB, PV, Rede e o PSOL, se todo mundo se unisse, lançasse um candidato só, teria chance de chegar no segundo turno e aí dizer para Maia, ei, apoie a gente, você disse que os outros não são civilizados. Ou até chegar no segundo turno contra o bloco do Maia e tirar o Lira do segundo turno. Isso seria possível. Difícil, mas possível. Mas a esquerda está preferindo definir em primeiro turno apoiar o candidato do Maia. Uma coisa completamente desnecessária, porque se a esquerda sair com um candidato único, totalmente unificado o bloco, eles garantem o segundo turno. Ou seja, com certeza vai ter o segundo turno. E claro, se chegar um segundo turno entre o candidato do Maia e o candidato do Bolsonaro, aí a esquerda pode apoiar o candidato do Maia com o discurso do menos pior. Dizendo, olha, o, o, a votação deu o candidato Maia contra o candidato Bolsonaro, o candidato que a gente preferia não está lá, que na minha opinião poderia ser, por exemplo, o Freixo, né, que deve ser o candidato do PSOL, né, mas poderia ser também uma outra candidata. Né? Eu gosto muito da Sâmia Bonfim, não é? Poderia se pensar uma outra pessoa, enfim, também. Mas, enfim, poderia ser o Jorge Sola, que já teve aqui no canal, que é do PT. Outros nomes podem ser pensados. Agora, a questão é a seguinte: a esquerda abrir mão de ter candidatura própria para apoiar o candidato do Maia, que a gente sabe que vai aprovar uma agenda antipovo, é esse tipo de atitude da esquerda que não dá, que eu não concordo. E eu não estou sozinho. A deputada Natália, do PT, que esteve comigo na TV 247 para conversar uma série de coisas, ela defendeu a mesma ideia que eu estou defendendo aqui. Da esquerda tem uma candidatura própria e no segundo turno, se não tiver jeito, tudo bem, vota no menos pior. Mas não abrir mão de uma candidatura própria logo no início, né? O Maia já foi para o Twitter dizendo que tem uma carta assinada por representantes dos partidos que estão unidos em defesa da nossa democracia para manter a chama da democracia acesa. A Câmara deve ser livre, independente, autônoma, não sei das quantas, né? Já o bloco do Lira é formado por partidos como PP, PSD, PL, Avante e o Republicanos. Né? Outro candidato à sucessão é o capitão Augusto, do PL.
o Bolsonaro tinha apoiado o Maia em 2019, mas agora eles se tornaram adversários, não é? Gente, essa é uma questão estratégica muito importante. E muita gente tem perguntado para mim no Instagram do canal e aqui no YouTube também: André, mas não seria melhor já apoiar o candidato Maia para evitar o Lira logo no primeiro turno? Eu digo não. Não, eu discordo da decisão das direções do PT, do PDT e desses outros partidos. Se você chega num segundo turno contra o candidato, as únicas opções são o candidato do o Lira e o candidato do Maia, tudo bem. Aí você diz, olha, a maioria do Congresso é mais conservadora, é mais de direita mesmo. Entre o candidato do Bolsonaro e o candidato do Maia, a gente prefere o candidato do Maia. Ok. Mas você abrir mão antes, sabendo que tem segundo turno e sabendo que você garante o segundo turno se você unificar o bloco da esquerda, porque se o bloco da esquerda estiver unido, ninguém vai ter a votação máxima para ganhar no primeiro turno. Então Lira não ganha no primeiro turno. Com a esquerda tendo uma candidatura própria. Ele só ganharia, e aí vem a coisa do Centrão, se o Centrão apoiasse o Lira. Se a direita populista conseguir aliança com o Centrão, aí ele poderia ganhar no primeiro turno. Essa é a única circunstância. Mas aí isso provaria que esse discurso todo do Maia e do DEM e tal, totalmente fake. Então seria uma oportunidade de desmascarar ele também. Então, assim, você tem que ir pressupondo que o discurso dele é verdadeiro. Que ele está realmente querendo a candidatura própria e tal. Aí você dizer, quer disputar na democracia? Vamos disputar. Aí você consegue uma aliança, como eu sugeri. Olha só, a aliança poderia incluir PT, PSB, PDT, PCdoB, PV, Rede, PSOL. Conseguir unir todos eles e podia tentar atrair até alguns da chamada centro-direita ou até enfim, e tentar seduzir algumas desses deputados para apoiar uma candidatura dita de centro-esquerda ou de esquerda mesmo. E dizer, vamos, é uma oportunidade de derrotar Bolsonaro. A única forma, você poderia inclusive ter um marketing, ter uma estratégia de comunicação política que usasse isso, dizer, não, Maia, a melhor forma de derrotar Bolsonaro nesse momento é ter uma candidatura que tem uma ideologia na economia oposta de Bolsonaro. Você não quer derrotar Bolsonaro? Então essa é a melhor forma. E aí cobrar dele num segundo turno o apoio à candidatura de esquerda, dizendo, você não queria o nosso apoio e a gente não iria apoiar você no segundo turno, agora é a sua vez de apoiar a gente no segundo turno. E se você não apoiar, aí a gente sabe quem você é. A gente sabe que esse seu compromisso com a democracia, esse compromisso contra o negacionismo, é tudo da boca para fora. É tudo conversa fiada. Essa seria uma estratégia forte da esquerda. Essa seria uma estratégia firme. Não você conceder no primeiro turno, imagine uma eleição presidencial, a esquerda apoiar o candidato da direita liberal contra a direita populista no primeiro turno. Vocês veem isso acontecendo? Não. Mas por que você vê isso no Congresso? Porque no Congresso o pessoal está se sentindo fragilizado, está se sentindo diminuído. Mas com essas atitudes, vocês diminuem ainda mais. Vocês ficam ainda menores. Eu fico muito bravo com isso e quero aqui dar os parabéns ao PSOL por mostrar que vai ter candidatura própria. E sim, num segundo turno entre Lira e o candidato Maia, vota no candidato Maia. Correto. Mas não vai abrir mão de ter uma candidatura de esquerda no primeiro turno. E esse é um erro grave, na minha opinião, cometido por esses partidos aí que vão apoiar a candidatura do Maia. Eu sei que nem todo mundo concorda comigo. Mas para mim, política, ela tem várias dimensões. Uma delas é a dimensão simbólica. Você tem que medir forças. Você tem que mostrar que você existe. Você não pode se anular antes da luta.
Você tem que buscar unir forças dentro do seu campo. Não é com aquele que é seu adversário, que vai lutar contra as reformas que você quer produzir. Se você se alia ao MAE agora, você abre mão, vai se tornar muito mais difícil você lutar por uma reforma tributária progressiva, você lutar por justiça tributária. Assim como qualquer partido que vença no futuro com aliança com esses partidos ditos de centro-direita, vai ter muita dificuldade de aprovar reformas estruturais. E eu vou deixar claro aqui para vocês, se um governo de esquerda no futuro ganhar e não aprovar reformas estruturais, eu não sou chapa branca, não. Eu vou estar criticando. Eu vou estar criticando porque a minha lealdade é com princípios, não é com partido. A minha lealdade é com o povo brasileiro e é com as medidas que vão trazer o bem para a população. Isso inclui justiça tributária, isso inclui financiamento adequado para o SUS, isso inclui financiamento adequado para as escolas e as universidades públicas, isso inclui investimento em inovação, em tecnologia, em ciência. Isso inclui uma renda universal de cidadania. Isso não inclui a agenda do Maia. Isso não inclui a agenda desses setores liberais do Congresso que querem dar todas as nossas riquezas a empresas multinacionais e grandes corporações empresariais e garantem a elas reserva de mercado. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. E é bom que todo mundo saiba onde cada um está nesse espectro, né? Para depois a gente poder, inclusive, se posicionar, porque ninguém vai estranhar, não é? No futuro, quando a gente se tornar crítico e não tiver com a postura chapa branca. Porque não é a característica do canal. Porque não é a minha característica. Eu critiquei pessoas do campo progressista aqui no canal sempre. Sempre. Porque sempre que eles saem da linha, deixam de defender os nossos interesses, sempre que colocam Meirelles em posto-chave, sempre que avançam pessoas como Cátia Abreu, eu aponto. Porque a minha lealdade, como eu sempre digo aqui no canal, é um projeto de sociedade social-democrata, no mínimo, que vê a social-democracia como ponto de partida, inicial, não ponto de chegada. E a gente tem que ir muito mais longe do que a social-democracia atingiu nos países desenvolvidos. E nós estamos muito longe do ponto de partida. Era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em um próximo vídeo. E desculpe se fiquei meio bravo, mas esse assunto me deixou bravo sim. Tchau, tchau, gente.